Hoje pela manhã, uma notícia muito triste, né? Acho que chocou de certa forma todos os gaúchos e talvez muitos brasileiros também de outros lugares. A morte de Davi Coimbra, né? Aos 60 anos. Ele que há aproximadamente uns 10 lutava contra um câncer, né? Fez até tratamento experimental nos Estados Unidos. Foi uma luta árdua, algumas batalhas vencidas, mas enfim, era muito agressiva a coisa ali e hoje a gente acorda, não sei exatamente a hora que foi, mas hoje pela manhã o Davi Coimbra nos deixou. Eu não conhecia ele, não era amigo dele, conhecia só a figura pública, né, a obra, as aparições ali em rádios e TV e textos e etc. Só conhecia, né, a obra do Davi Coimbra, basicamente, o personagem Davi Coimbra. Até fui apresentado a ele uma vez pessoalmente, a gente se cumprimentou e tudo mais, mas conheci ele pessoalmente, mas eu não o conhecia de fato, assim, não tem muito o que eu falar da pessoa, a não ser daquilo que todo mundo também sabe. Eu tenho sim amigos em comum, né? Tem amigos meus que são amigos dele, então talvez a partir disso eu até saiba um pouco mais sobre ele, conheça algumas nuances, algumas histórias, parecia um cara legal, acho que todo mundo que era mais próximo elogiava bastante e parecia uma companhia agradável, etc. Mas o que eu quero falar aqui neste vídeo, primeiramente, né, meus sentimentos aí a todo mundo que conhecia, não só, principalmente familiares e amigos, né, mas até mesmo aos fãs, né, muita gente aposto que sentiu bastante como fã, né, como admirador do trabalho dele. Eu mesmo gostava de muita coisa que ele produzia e é lamentável, inclusive sob esse ponto de vista, né, mas sem dúvidas a família e os amigos, eu acho que fica aí em primeiro lugar meus sentimentos a essa turma toda e, né, que tenham muita força neste momento. Mas o ponto do vídeo, né, dito tudo isso, é que o Davi Coimbra era gremista. O Davi Coimbra era sabidamente gremista, todos esses amigos em comum aí que eu mencionei sabiam, né, e ele conversava abertamente sobre isso com esses amigos, ele só não fez a escolha de abrir escrachadamente no ar, assim, né, e tipo, dizer nosso Grêmio, vamos lá, ou assumir uma postura de secar o Inter, de rivalizar ali com Colorados. Ele preferia manter uma certa isenção até para trabalhar em jogos do Inter, escrever sobre o Inter, de uma forma respeitosa, talvez buscando uma isenção até certo ponto, né, mas foi o caminho que ele optou, porém também não negava com veemência, aliás, sequer negava, eu acho, quando brincavam com ele sobre o fato de ser gremista. Tinha uma época até que brincavam tanto que eu cheguei a desconfiar que estava aberto já, que ele tinha revelado o time e tal, mas não, era só uma brincadeira que ganhava cada vez mais força e ele não fazia questão de né, que os rumores diminuíssem. Todo mundo sabia, né? Eu acho que não só colegas e amigos ali de profissão e de vida ali, eu acho que muita gente aí que está assistindo nunca viu o Davi Coimbra pessoalmente. Acho que já sabia ou já tinha ouvido falar. E sim, ele era gremistão, bem gremista, bem gremista. E eu já vi muitas vezes alguns gremistas criticando o Davi Coimbra, né, por algum comentário dele. Isso é normal, né, gente? Isso aí, pessoa que tem alguma exposição relevante, que atinge multidões, que tem um canhão nas mãos, seja no texto, seja na voz, seja por onde for, é óbvio que vai receber críticas, muita gente discordando, muita gente batendo. Isso não tem o que fazer. É como eu sempre digo, se tu disser num canhão que o Grêmio é azul, alguém vai te xingar porque é azul celeste, o certo, né? Então não tenho como fugir, não tenho o que fazer. Mas muitas vezes eu via essas críticas direcionadas a ele justamente por algumas críticas que ele fazia ao Grêmio. E aí eu quero entrar neste ponto aí que envolve muito o Davi e com o qual eu me identifico. Talvez assim esse canal aqui como um todo se identifique com o Davi Coimbra sob esse ponto de vista, que é um gremismo, por vezes, as pessoas podem enxergar, ele é encarado como talvez corneteiro demais, como amargo, como áspero, ácido,
não sei qual é exatamente o adjetivo aqui, mas é um gremismo que tipo, pô, cara, às vezes alguma pessoa me diz, pô, mano, pô, tu é gremista mesmo, tu tá sempre vendo problema no Grêmio, tu tá sempre criticando, cara. E eu tenho a teoria de que isso é ser gremista. Isso é ser gremista. É claro que eu posso errar aqui eventualmente, né, algumas críticas. É claro que o Davi poderia ter errado. É claro que o próprio Paulo Santana errava, né, que é outro ícone. Além o Davi eu considero um ícone, né, óbvio, do jornalismo, da comunicação, não necessariamente de gremismo, embora a gente saiba que ele fosse, né, que ele sempre foi gremista. Mas o Santana é tudo isso também e ao mesmo tempo é um ícone do gremismo. E ele errava, né, cara? Ele errava. Teve uma época ali que ele pegava no pé do Marcelo Groy. Enfim, até assim, não gostar do Marcelo Groy, ok, mas acho que ele até errou na forma ali. Teve um momento que ele passou de um ponto ali que eu acho que não estava mais sendo benéfico para o Marcelo, pro Grêmio, por tabela. Então é óbvio que é possível errar, né, nessa forma, agindo por esta forma, por este caminho. Mas eu acho que este caminho, via de regra, é benéfico, é saudável, né? Eu sempre digo, tenham cuidado com os amigos que só dão tapinha nas costas, né? Que tu pergunta aí uma opinião, eu fiz esse discurso aqui para ler na formatura, será que tá bom? Tá bom. Eu vou falar isso para minha namorada, tá bom? Tá bom. Eu vou no trabalho, eu vou resolver fazer tal coisa, será que é legal? Nossa, é fantástico. O cara que só bate nas costas desconfia, cara, desconfia. Ou esse cara tá até dissimulando, tá até um dissimulado aí que vê um monte de problema e não te dá nenhum toque, ou é no mínimo um desinteressado por ti. Não tem preguiça de raciocinar, de entender, de te dar um conselho, uma dica, um ajuste. O cara, não, tá tudo bom, aham. No mínimo um desinteressado por ti, sabe? Eu acho que o amigo que critica, que dá uma sugestão, que dá um toque, um feedback, esse cara tá preocupado contigo. Né? Esse cara que também te apoia, também dá tapinha nas costas, mas quando precisa fala, meu, não, peraí, acho que aqui pode ser diferente. Esse é um amigo que está preocupado contigo, sabe? Ou parente até mesmo, né? E eu acho que quando tu torce para um time, tu tem a preocupação com o time. É genuíno. Às vezes a gente pode estar um pouco amargo demais, só que a gente está amargo demais porque a gente está preocupado com o time, porque tudo que a gente quer é que o time volte a vencer, né? E às vezes essa crítica exacerbada, esse amargor, essa dureza em algumas palavras, são vistas como quer criar crise. Tá querendo o quê? Né? Quer fazer... Cara, o Davi Coimbra nunca teve nenhuma questão política no Grêmio ali, de interesse, de eu quero falar isso para prejudicar esse movimento, para depois eu me candidatar a presidente do Grêmio. Eu mesmo, né? Não estou me comparando ao Davi Coimbra, né? Porque eu não sou ninguém nessa fila do pão, mas eu já fui convidado várias vezes para participar de grupo político. O Fábio Koff, quando eu aceitei lá, quando eu abri voto para ele, os perfis dele e o site dele na época da campanha fizeram uma publicação dizendo que o Lucas Von estava abrindo voto pro Fábio Koff. Fiquei lisonjado, tipo, quem é o Lucas Von, sabe, cara? Né? E depois daquilo, inclusive, eu acho que, se eu não me engano, nunca mais abri voto, porque eu falei, não, cara, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não quero me envolver com isso. Então, nenhuma opinião minha nunca foi por algum interesse, sabe? E eu acho que vale para o Santana, vale para o Davi, vale para qualquer, não é meu caso, eu não sou um profissional do esporte, aí, não é minha profissão, né? Mas acho que para a maioria desses caras não se aplica, cara. Eu sempre digo, o cara que eu mais gosto de ver criticando o Inter é o Guerrinha. Não é um isento, não é um gremista debochando. Às vezes é legal também ouvir o deboche. Mas o cara que vai bater mais forte, pode ter certeza, é o Baldasso, é o Guerrinha. Na hora que tava ali o Medina, os caras patinando e tal, eu queria ouvir o Baldasso. Eu não queria ouvir uma corneta, às vezes sim, mas não necessariamente, mas quase nunca eu queria ver uma corneta de um gremista, ou ouvir uma análise isenta de um jornalista que vai falar. Não, eu queria ver o cara descendo a lenha, dizendo que era a pior gestão da história do Inter e não sei o quê. Sabe? E esses caras daí, né, no caso do Inter, também podem exagerar às vezes, mas com certeza o intuito, na maioria das vezes, não estou falando de todos os casos, né, de todos os comentaristas aí, jornalistas e afins, mas muitas vezes o cara que está falando aquilo de uma forma genuína, querendo bem do clube dele, sabe?
Então, eu que sabia, né, que o Davi Coimbra era gremista, eu acho que ele fazia muito bem ao Grêmio. Repito, podia errar aqui ou ali, confesso que eu nem lembro de exemplos práticos agora que eu tenha discordado dele de uma forma importante, assim, né, mas eu sentia que ele batia mais no Grêmio do que no Inter, né, nas críticas dele ao Inter, ao Grêmio, tinham mais profundidade, tinham mais interesse, né? Tipo, tu via um gremismo ali, tu via o cara falando assim, não, isso aqui... Ele também criticava o Inter, ele também elogiava o Grêmio, ele fazia tudo que tinha que ser feito, mas eu sentia essa nuance no Davi Coimbra, né? E ao contrário de alguns que também sentiam e se revoltavam com isso, eu era grato a ele por isso. Eu era grato a ele por isso, porque o que me dá mais pavor é ouvir jornalistas isentos dizendo, como eu ouvi há pouco tempo atrás, 1, 2, 3 meses atrás, que o time do Grêmio é excelente, é o melhor da Série B e não precisa de grandes contratações na janela. Cara, eu ficava desesperado ouvindo isso, cara. Isso parecia uma ironia de Colorado no Twitter, sabe? Aquela coisa que a gente brinca, fica Medina. Ou tipo, um Colorado brincando, Denis, não precisa contratar ninguém, o time do Grêmio está ótimo. Sabe? Parecia uma ironia de Colorado. Porque o cara que diz que o time do Grêmio está excelente, não precisa de reforço nenhum na janela, e eu ouvi, cara, não vou citar nomes aqui, mas eu ouvi, chega a me dar uma dúvida, será que é isento mesmo ou será que é um coloradismo aí, né, aflorando? E o Davi não fazia isso, cara. O Davi dizia, não, tem que contratar um lateral, tem que... Sabe? Porque ele tinha esse gremismo que falava mais alto. Pelo contrário, às vezes eu acho que o Davi fazia um pouco isso, não sei se de forma inconsciente ou até deliberada e maquiavélica, mas ele fazia às vezes isso no Inter. Às vezes ele dava umas elogiadas no Inter, umas passadas de pano, numas situações que não eram lá tão boas, e era claramente um gremista analisando sem o mesmo interesse, né? O Santana fazia isso, mas daí ele fazia já de uma forma escrachada e até com pitadas de humor, né? Que ele dizia, não, a famosa vacina, né? Não, o Inter vai ganhar essa Libertadores. Eu lembro que quando começou a Libertadores de 2010, ele disse, o Inter vai ganhar essa Libertadores. Tá? Não, já tenho certeza, e o Inter ganhou. Ele disse isso porque, claro que tinha uma corneta ali embutida na fala dele, que era tipo, não tem o Juventude e não tem o Boca, né? Ele falou que eram as duas tocas do Inter na época, o Inter pegava os dois e tomava ali pau. Ou era de 2006, cara? Acho que era de 2010, mas eu não tenho certeza, mas eu lembro que um ano, talvez tenha sido 2006, que o Santana falou, o Inter vai ganhar, não tem Boca e não tem Juventude, caminho aberto pro Inter, não sei o quê. E dito e feito, né? E dito e feito, o Inter ganhou, e o Santana se consagrou, mas tinha ali por trás uma ironia, tinha ali por trás um gremista falando, o Inter vai ganhar. Se fosse um Colorado analisando, ia dizer, cara, vai ser muito difícil a gente ganhar, talvez a gente precise de alguns reforços, talvez, entendem o que eu estou querendo dizer? Então eu via muito esse equilíbrio do Davi com um olhar sempre mais atento ao Grêmio, né? E não necessariamente sempre críticas, às vezes eram elogios também, ou às vezes eram algumas análises que não era nem necessariamente elogio ou crítica, eram simplesmente análises, mas eu sempre via nessas posições dele uma atenção maior ao Grêmio, né? É o amigo que te dá, que está preocupado genuinamente contigo e sem dúvidas, ainda que não assumisse o time dele, eu pelo menos percebia em suas manifestações esse gremismo sutil ali, embutido e, na minha opinião, benéfico ao Grêmio. Por isso, eu acho que eu resumo esse vídeo dizendo obrigado ao Davi Coimbra, né? Porque eu acho que ele teve um papel importante, portanto, né, para o Grêmio. Era uma voz muito forte, muito influente e que talvez tenha ajudado o clube aqui ou ali a tomar alguns caminhos um pouco melhores. Feito, descansa em paz, Davi Coimbra. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.